Será que toda requisição precisa chegar no servidor da sua aplicação? Se você já está familiarizado com o conceito de CDN, provavelmente pensa nela como aquela camada que distribui imagem, JavaScript, CSS e outros arquivos estáticos para ficarem mais próximos do usuário. Mas e se eu te disser que uma CDN também pode ficar entre o seu usuário e o seu back-end? No vídeo de hoje a gente vai entender o que é e como funciona uma CDN, e principalmente como ela pode ser utilizada para acelerar a resposta do seu sistema como um todo. Vamos acompanhar o caminho inteiro de uma requisição, entender onde o cache entra nessa discussão e descobrir quando faz sentido colocar uma CDN entre seus usuários e a sua aplicação. Então já renomeie o seu app.js para _old para evitar cache, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje vamos tratar um pouco sobre esse tema que muitas vezes fica fora das discussões de arquitetura, principalmente se o seu sistema é acessado globalmente, mas que pode fazer grande diferença conforme a gente vai observar. Imagine que você criou uma aplicação hospedada em um servidor nos Estados Unidos e um desses planos de hospedagens mais em conta que a gente encontra por aí. Um usuário no Brasil acessa o seu sistema e cada imagem, cada arquivo JavaScript e cada requisição no geral precisa viajar daqui para lá, de lá para cá. Com poucos usuários está tudo perfeito, a gente não sente muito esse efeito, mas conforme a aplicação vai crescendo e mais gente começa a acessar, dois problemas começam a incomodar: a latência e a carga sobre a infraestrutura. Latência é o tempo que uma requisição leva para percorrer o caminho entre a origem e o destino e receber uma resposta. No caso desse servidor, pensa por quantos países sua requisição passa e por quantos equipamentos e roteadores diferentes até chegar no servidor de origem. Isso pode pesar bastante no tempo de carregamento da sua página. Além disso, como todo mundo acessa o mesmo servidor, a gente pode ter um problema considerável de carga aí dentro da sua própria infraestrutura. Certo, dito isso, não seria mais conveniente eu trazer esse sistema para um servidor aqui no Brasil então, uma vez que ele já cresceu e provavelmente eu já tenha uma receita adequada para melhorar um pouco o plano dessa hospedagem? Ok, pode ser. Migrei para um servidor no Brasil, mas ainda assim a aplicação continuou crescendo e agora é acessada globalmente. Nesse contexto, vários países que não são o Brasil passam pelos mesmos problemas de latência e de infra que acabei de citar. Qual a solução então? Copiar a aplicação em servidor em todos os países? Sim, isso mesmo. Ou quase isso, calma lá. Uma CDN, ou Content Delivery Network, é uma rede distribuída de servidores que fica entre os usuários e a infraestrutura de origem da sua aplicação, armazenando e entregando determinados conteúdos a partir de pontos da rede mais próximos de quem está fazendo aquela requisição. A ideia aqui é reduzir a distância que os dados precisam percorrer e, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade de requisições que precisam chegar no servidor de origem. Essa rede funciona criando cópias dos assets da sua aplicação e mantendo essas cópias geograficamente mais próximas de onde o usuário está acessando, visando sempre reduzir, ou eliminar os problemas aí que a gente acabou de visualizar. A história moderna das CDNs começa no MIT, ali em meados dos anos 90, quando pesquisadores perceberam que o crescimento da web poderia levar a problemas de congestionamento e se desafiaram a encontrar uma maneira melhor de distribuir conteúdo pela internet. Um dos frutos das pesquisas desse período foi a Akamai, fundada por um professor de matemática aplicada e um aluno, ambos do MIT, em 1998, começando a operar ali comercialmente em 1999, inicialmente atendendo justamente conteúdos replicados que poderiam sofrer grandes picos de acesso, como transmissões e grandes eventos online. A empresa continua existindo até hoje, com milhares de pontos de presença espalhados pelo mundo, e hoje também atua em áreas como segurança e computação distribuída na Edge. A ideia das CDNs ganhou força e evoluiu naturalmente conforme a própria web se expandia, com o crescimento de sites que precisavam entregar grandes volumes de imagens, vídeos, arquivos e outros tipos de conteúdos ali para usuários espalhados geograficamente. Ao longo dos anos 2000, CDNs deixaram de ser uma solução restrita a grandes empresas de internet
e passaram a fazer parte da infraestrutura comum da web, como a gente conhece hoje. Hoje, utilizar uma CDN é relativamente simples. Serviços como o Cloudflare, Amazon CloudFront e outros permitem colocar essa camada na frente de uma aplicação de uma maneira bem simplificada, muitas vezes com pouca configuração ali dentro do próprio painel da ferramenta. Quando você coloca uma CDN na frente da sua aplicação, ela passa a funcionar como uma espécie de intermediária entre o usuário e o seu servidor de origem, algo como uma espécie de cache, você me pergunta? Sim, eu respondo, exatamente isso. Mas uma distinção bem importante aqui, gente. A CDN utiliza cache, não quer dizer que ela seja somente o cache. Ela é a estrutura completa de rede que se aproveita do uso dessa ferramenta para manter o seu objetivo. Vamos ficar atento aí, hein? Para começo de conversa, vamos dar alguns nomes aos bois aqui que eu vou falando conforme vai sendo relevante aqui na nossa discussão, ok? Para começar o nosso percurso, vamos falar do origin, ou do servidor de origem, que aqui no nosso contexto de CDN é o servidor onde a sua aplicação está de fato hospedada. É ela que fornece os recursos, no final das contas ali, é a fonte da verdade do seu sistema. O DNS direciona o tráfego para a infraestrutura da CDN, que então encaminha a requisição para um ponto de presença adequado, normalmente considerando a localização e as condições de rede daquele que está chamando. Um ponto de presença, ou Point of Presence, ou simplesmente um POP, é um local físico onde o provedor mantém infraestrutura de rede e servidores. Um POP pode conter vários equipamentos e é nesse tipo de local que encontramos os Edge Servers, que falaremos já já. Podemos pensar nele de maneira abstrata como se fosse um data center, ou parte de um data center localizado estrategicamente num ponto interessante entre aquele usuário e o sistema. Nesse POP, a CDN verifica primeiro se aquele conteúdo já está armazenado em cache dentro de um Edge Server. Um Edge Server são servidores distribuídos pela rede que ficam mais próximos dos usuários. É nesses pontos que o conteúdo pode ser armazenado e de onde uma requisição pode ser respondida sem precisar chegar na origem. Se esse conteúdo já estiver disponível dentro do nosso Edge Server, a gente tem um chamado cache hit, e a resposta pode ser entregue imediatamente, diretamente ao usuário, sem que a requisição precise ir de fato ali ao servidor de origem. Quando o conteúdo ainda não está disponível naquele ponto da rede, ocorre o chamado cache miss. A CDN então busca o recurso na origem, recebe a resposta e pode armazená-lo em cache no Edge Server, para que futuras requisições possam ser atendidas diretamente ali por aquela borda. Mais ou menos aí conforme você está vendo aí na tela. O ponto importante aqui é entender que nem toda requisição vai precisar chegar no servidor de origem para ser atendida plenamente. Existe também uma outra configuração fundamental da sua CDN, que é o Time to Live, ou tempo de vida, ou simplesmente TTL, que é por quanto tempo o objeto deve permanecer válido no cache antes de precisar ser revalidado ou ser buscado novamente. Quando o TTL expira, aquele conteúdo deixa de ser considerado válido e precisa ser buscado ou revalidado novamente. Se precisarmos remover um conteúdo antes disso, podemos utilizar mecanismo de invalidação ou purge no nosso cache. Com esses conceitos e fluxos que vimos até agora, podemos achar que o que se beneficia mesmo com o uso de CDN são as aplicações front-end e seus arquivos estáticos. Afinal, estamos falando também de cache, né? E sim, quando pensamos no front-end, grande parte do que o navegador precisa receber é composta por arquivos que podem ser distribuídos e reutilizados por muitos usuários, como JavaScript, CSS, imagem, fontes, vídeos, etc. Depois que esses recursos são disponibilizados na CDN, eles podem ser armazenados nos pontos de presença e entregues diretamente aos usuários que estiverem próximos geograficamente, né? Basta imaginarmos o exemplo aqui do início do vídeo. Um servidor de origem nos Estados Unidos se beneficia bastante do uso de CDN caso seja acessado globalmente. Se milhares de usuários precisam do mesmo arquivo JavaScript, não existe motivo para todos eles precisarem buscá-lo individualmente na sua infraestrutura de origem. Uma vez que o recurso esteja disponível no cache da CDN, ele pode ser reutilizado para atender várias dessas requisições. E é aqui que aparecem grandes vantagens arquiteturais da CDN. Ela aproxima o conteúdo do usuário e também reduz a quantidade de trabalho que precisa ser realizada pela infraestrutura de origem.
Maravilha, não? Mas até aqui a gente está falando do uso mais óbvio de uma CDN, o uso de arquivos estáticos. Esses tipos de arquivos são fáceis de distribuir e reutilizar. Mas e se em vez de um arquivo JavaScript, a gente estiver falando da resposta de uma API? Quando pensamos em uma API, a situação parece bem diferente, porque uma requisição normalmente precisa chegar no back-end para que a aplicação processe os dados ali daquele request e construa uma resposta. Contudo, existem endpoints em que a resposta pode ser reutilizada por diferentes usuários durante determinado período, e nesses casos a CDN também pode sim armazenar essa resposta em cache. Imagine uma aplicação com o seguinte endpoint: get/products. Se a lista de produtos é pública, não muda com uma frequência muito grande e a resposta é igual para todos os usuários, podemos permitir que a CDN armazene essa resposta no seu cache. A primeira requisição chega à origem, a API consulta o banco de dados e devolve esses dados, enquanto a CDN guarda aquela resposta gerada. Quando um outro usuário fizer a mesma requisição dentro do período que aquela resposta ainda é considerada válida, a CDN pode responder diretamente. Nesse cenário, a API dentro da nossa infraestrutura de origem nem chega a ser chamada. Isso significa que uma CDN pode reduzir também a quantidade de requisições que efetivamente chegam ao back-end e ao banco de dados. E essa é uma diferença importante em relação aos arquivos estáticos. A CDN precisa saber em quais respostas pode confiar no cache e por quanto tempo elas podem permanecer armazenadas. No caso da lista de produtos, pode ser um bom endpoint candidato, enquanto uma resposta como um get num /me/orders, que depende da identidade do usuário, exige muito mais cuidado, pois são informações muito específicas e na maior parte do tempo não fazem sentido se manter em cache. E é nesse ponto que começamos a encontrar os limites dessa estratégia. Quanto mais dinâmica e personalizada for a resposta, mais difícil fica decidir o que pode ser armazenado, por quanto tempo e para quem aquela resposta pode ser entregue. E perceba que não estamos colocando a lógica da API no cache, estamos armazenando unicamente a resposta que a API produziu. E se você gosta desse tipo de material, posso contar com o seu like e a sua inscrição? Essa é a única maneira que o YouTube tem de saber que esse tipo de vídeo é relevante e entregar para mais gente, assim a gente poder continuar produzindo esse tipo de material com essa qualidade. Voltando para o vídeo. Com base em tudo isso aí que a gente falou, a gente precisa controlar cuidadosamente o que pode ser armazenado, por quanto tempo e em quais condições. O primeiro problema que a gente vê de cara é a consistência dos dados. Imagine que sua API retorne o preço de um produto e a CDN mantenha essa resposta em cache por 5 minutos. Se o preço mudar nesse intervalo, a API já teria o valor novo, mas alguns usuários ainda poderão receber o valor antigo. E agora temos um baita de um problema. Eu acabei de alterar o preço no banco, mas a CDN ainda acredita que a resposta antiga é válida. E o que eu faço então? Espero esses 5 minutos passarem, correndo o risco que alguém compre o meu produto com preço antigo, ou tento de alguma maneira avisar a CDN que aquela informação mudou. É aqui que entra a invalidação de cache. Eu posso mandar a CDN remover aquela resposta antes que o TTL expire, fazendo com que a próxima requisição precise buscar novamente a informação na origem. Esse é o clássico problema de dados inconsistentes, e é bem aqui que a TTL e a invalidação de cache podem valer como decisões arquiteturais. Além disso, nem toda operação da API é adequada para esse modelo. Requisições que alteram o estado, como post, put, patch e delete, normalmente precisam chegar na infra de origem para que a operação seja processada, enquanto determinadas respostas GETs podem ser excelentes candidatos ao cache. No final, existe uma troca bastante interessante. Quanto mais conseguimos responder a partir da CDN, menos trabalho chega na nossa aplicação, mas maior passa a ser a nossa responsabilidade em definir corretamente quais respostas podem ser reutilizadas. E isso nos leva à conclusão. Uma CDN pode ser considerada como parte da arquitetura da sua aplicação, principalmente quando o seu sistema precisa atender usuários geograficamente distribuídos e também quando requisitos de latência são relevantes dentro do seu negócio. Tá, mas como que eu posso configurar uma CDN hoje? Hoje em dia, colocar uma CDN na frente de uma aplicação é relativamente simples, porque você não precisa
construir a rede de servidores, configurar pontos de presença ou desenvolver quaisquer tipos de mecanismos de distribuição. Você contrata o provedor, informa qual é a sua infraestrutura de origem e configura quais requisições podem ser armazenadas e por quanto tempo. Em geral, os provedores de nuvem já fornecem mecanismos bem simplificados para a aplicação desses conceitos, e apesar das diferenças entre eles, o conceito básico é bastante parecido. Você informa o domínio que vai ser atendido pela CDN, define o servidor de origem e configura ali as regras de cache. E uma configuração simplificada, imagine que a sua aplicação esteja disponível em api.exemplo.com. A partir desse ponto, é necessário direcionar o tráfego do seu domínio para a CDN através do DNS. E é nesse momento o usuário passa a conversar com a CDN, que decide se consegue responder a requisição a partir do cache ou se precisa buscar a resposta na infraestrutura de origem. Uma vez configurado, define-se aí sim as regras de cache. Por exemplo, pode-se determinar que arquivos como JavaScript, CSS, imagens sejam armazenados por algumas horas, enquanto uma rota como um get no /products possa ter um TTL muito menor, caso seja seguro reutilizar sua resposta. Já endpoints personalizados ou operações que alteram dados podem permanecer de fora do cache. Provedores como o Cloudflare, CloudFront e outros oferecem mecanismos para configurar essas regras por caminho, métodos, headers, cookies e, enfim, vários outros critérios. Perceba que a configuração em si não é a parte mais difícil quando a gente está falando de negócio. O mais importante continua sendo decidir quais respostas podem ser armazenadas e por quanto tempo. Então, respondendo à questão do início do vídeo, toda requisição precisa realmente chegar até sua aplicação? Uma CDN mostra que, em muitos casos, podemos entregar conteúdo geograficamente mais próximo, reduzir a latência e evitar que determinadas requisições cheguem à nossa infraestrutura de origem. E quando a gente pensa nela dessa forma, a gente acaba percebendo que CDN passa a ser, sim, uma parte importante da arquitetura de soluções. Existem muitos outros conceitos próximos ao desse vídeo, mas por questão de didática e de duração, eu não vou me aprofundar, como tipos de CDN, detalhes de roteamento, Ncast e configurações mais detalhadas, etc. Mas, como sempre, se vocês tiverem interesse em continuar com esse material, só deixa um comentário aqui embaixo que a gente providencia, fechado? Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.